Beijos, bem-vindos ao grande show, eu sou o Matheus Cabezudo e esse é o Diário do Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Já é inscrito no maior portal sobre o Packers no Brasil, Cheeseheads Brasil? Não! Então te inscreve agora nesse canal para não perder nada sobre o Green Bay Packers, sobre a NFL, opiniões e análises, além de notícias, tudo 24 horas por dia sobre o Green Bay Packers em português aqui no canal do Cheeseheads Brasil. Lá nas nossas redes sociais, cobertura completa 24 horas mesmo sobre o Packers, todas as notícias estão tudo lá em português. Nos segue, nos dê a honra de ser um inscrito aqui desse canal e fique por dentro com a gente. Vamos debater sobre as coisas do Green Bay Packers aqui, agora no Diário do Packers. Muito bem, eu trouxe aqui 5 estatísticas importantes para a semana de número 15 e a gente pode ver aqui esse duelo contra o Seattle Seahawks, que é o duelo mais impactante para o Packers pensando em pós-temporada, né? O Packers, se vence o Seattle Seahawks, cresce estatisticamente as suas chances em 95% de ir para os playoffs. Hoje o Packers tem cerca de 67% de chance de conseguir a seed número 5. Estaria enfrentando hoje o próprio Seattle Seahawks, que está sendo campeão da divisão nesse momento, e o Packers vai ter um jogo de provação, né? Um jogo onde realmente vai mostrar que pode vencer uma equipe de alto calibre, e vencer o Seattle Seahawks em Seattle é realmente uma prova de que o time pode dar um passo a mais. A gente está falando na semana 15, então vencer o Seahawks na semana 15 no Lumen Field é realmente uma prova de que o time está maduro, né? Eu acho que o Packers precisa correr atrás disso. E eu trouxe aqui 5 pontos para a gente poder analisar, tá? Corridas entre os tackles. O Seattle Seahawks cede, nesse momento, 5 jardas por corrida entre os tackles, a segunda pior marca da NFL nesse quesito, e o Josh Jacobs já tem 731 jardas terrestres entre os tackles, a maior marca da NFL. Então será que o Packers pode ditar aqui o jogo corrido entre os tackles, sendo físico, correndo por dentro, né, com o Josh Jacobs para conseguir vencer esse jogo? É uma coisa para a gente ficar de olho. Pressão no quarterback. O Packers gera pressão no QB adversário em apenas 30,4% dos dropbacks. Essa é uma das piores marcas da NFL, a quarta pior defesa da liga, pressionando o quarterback em porcentagem de pressões nos dropbacks. Será que o Packers vai conseguir pressionar o Geno Smith? Né? Ele vem sendo pressionado aqui. 37% dos dropbacks do Geno Smith sendo pressionado. Mas ele lançou 10 interceptações contra a pressão esse ano e ele é o quarterback mais interceptado nesse momento. Só que assim, ele trabalha muito bem no play action. Então se o Packers não conseguir pressionar o quarterback, parando o jogo corrido, forçando situações de terceiras longas, situações mais óbvias de passe, pressionando o Geno Smith, a gente vai sofrer, porque esse cara, ele tem 10 interceptações sob pressão nessa temporada, só que tem 77% de aproveitamento nos passes sob pressão. Então ele completa os passes. Quando ele tenta jogadas mais longas, ele acaba sendo interceptado, mas ele completa os passes, ele consegue conversões importantes, terceira descida e pressionado. Então o Packers tem que pressionar o Geno Smith aqui, deixar ele desconfortável, para tentar realmente algo a mais nesse momento. Pressão aqui da linha defensiva do Seattle Seahawks, tá? Que o Seattle Seahawks tem 5 jogadores com pelo menos 30 pressões em 2024, o Green Bay Packers tem apenas 1 em comparação, Rashan Gary. 5 jogadores lá tem 30 pressões ao menos. O Packers tem só o Gary. O Leonard Williams, excepcional jogador da linha de defesa, defensive tackle, líder do time em sacks, em QB hits. Tem ali também o Dre'Mont Jones, o Boy Mayfield também contribuindo nessa linha defensiva, o Derrick Hall, o Jaron Reed, quem lembra do Jaron Reed, né? Ex-Packers aqui também causa algum impacto. O Byron Murphy, calouro, teve 4 pressões na semana passada. A linha ofensiva do Packers teve uma atuação decepcionante contra o Lions, embora seja um bom front seven. O time do Lions estava todo desfalcado, o Packers não conseguiu produzir na linha de defesa. O duelo no slot também vai ser outra coisa pra gente ficar de olho, porque o Jackson Smith-Njigba do Seahawks e o Jayden Reed aqui do Packers são o número 1 e número 3, respectivamente, em jardas recebidas no slot nessa temporada. Dos jogadores muito produtivos no slot. O Smith-Njigba aqui de Seattle
63 recepções, a maior marca da NFL. Reed é o terceiro com 510 jardas e o segundo com 5 touchdowns vindos do slot. Então, o duelo do slot. Eu até coloquei na nossa última live que eu acho que o Jayden Reed voltando para esse jogo bem, tendo 73 jardas aéreas recebidas nos últimos 4 jogos, Jayden Reed voltando bem nesse jogo vai ser crucial. Vai ser crucial. E aqui, o ponto fraco do Seattle Seahawks nesse momento, tá? Abram Lucas, right tackle, uma nota de bloqueio de passes de 54.8 nos últimos 4 jogos, vem mal, tá? Cedeu 9 pressões, 2 sacks, 5 faltas desde a semana 11, a pior marca da liga nesses quesitos. O Abram Lucas aqui, escolha de terceira rodada de 2022, né? Um ponto fraco vem sendo aqui, o lado direito da linha ofensiva do Seattle Seahawks. Então o Packers tem que se aproveitar disso. É um quarterback que já tem dificuldades em passes em profundidade, com bastante interceptações sob pressão, embora complete passes curtos sob pressão. Então o Packers tem que pressionar, tem que realmente ser sólido, físico, para conseguir forçar as descidas longas, né? Forçar os passes longos do Geno Smith. E aproveitar esse gap aqui de qualidade no lado direito da linha ofensiva do Seattle Seahawks. Qual vocês acham que será o grande escape do Packers aqui para vencer esse jogo? Deixa aqui nos comentários. E o Packers vai vir reforçado para esse jogo, porque apesar do Javon Bullard, que não treinou hoje, com um problema no tornozelo, ele provavelmente não vai jogar contra o Seattle Seahawks, mas o Packers tem alguns jogadores importantíssimos, vitais de volta aqui, tá? Então a gente tem o Javon Bullard, que se lesionou agora na semana 15, a expectativa é que de fato fique fora do jogo, ele que não vem fazendo uma boa temporada na cobertura de passes, no jogo terrestre vem sendo razoável, bom em alguns jogos, mas as boas notícias, tá? Jair Alexander, Romeo Doubs, Adrian Cooper, Evan Williams e Corey Ballentine todos treinaram hoje sem limitações. Isso é uma das principais notícias aqui da semana do torcedor dos Packers, tá? O Jair Alexander desfalcou os últimos 3 jogos com uma lesão no joelho, né? Treinou sem limitações hoje. É crucial ter o Jair Alexander para o restante da temporada e pensando nos playoffs também. Romeo Doubs perdeu os últimos 2 jogos por concussão. Ele tá bem, assim, fisicamente, não tem nada. Mas concussão, complicado, perdeu 2 jogos por concussão já. E também treinou sem limitações. Adrian Cooper, linebacker, desfalcou o Packers. Aí sim, com uma lesão mais chata, lesão muscular no posterior da coxa. Nos últimos 3 jogos fora, ele também treinou sem limitações e o Packers vem sofrendo demais. O Isaiah McDuffie cedeu mais de 200 jardas nos últimos 2 jogos no jogo aéreo, linebacker. A gente precisa do Adrian Cooper cobrindo o passe do meio. E ele treinou sem limitações, quem sabe volta aqui contra o Seattle Seahawks. Que tal aqui também o Evan Williams, né, safety. Saiu do último jogo com uma concussão, treinou hoje. Ele e o Doubs não estão fora do protocolo de concussão ainda, mas... Cara, ele vinha jogando também, fazendo uma dupla... um achado, né? O Evan Williams. Um achado desse draft. Jogando ao lado do Xavier McKinney. Então, cara, Evan Williams tem que jogar. E aqui, lembrando, né, que os times precisam de uma aprovação de um consultor médico independente. Né? Uma avaliação médica independente, tanto de NFL, independente tanto do clube. Para conseguir liberar o jogador do protocolo de concussão. Os jogadores estão treinando já normalmente. Então, treinando normalmente é um grande indício que vão ser liberados, tá? Mas a gente tem que ainda ficar de olho nessa confirmação. Luke Musgrave. Vocês lembram dele? Luke Musgrave, tight end? Então, ele tá fora do Packers aqui dessa temporada, dessa semana 4. Tá? Ele passou por uma cirurgia no tornozelo, voltou agora e treinou hoje também. Treinou hoje full. Então, ele pode ser ainda... Como ele tá na injury reserve, tá? Ele ainda pode ser... avaliado, ele abriu a janela de 3 semanas para poder retornar e jogar pelo Packers ainda em 2024. Então aqui as notícias dos lesionados. Aqui algumas reflexões, tá? Sobre apostas do Brian Gutekunst para essa temporada. Então a gente vê aqui o Brian Gutekunst fazendo algumas movimentações. Mas antes, é claro, eu quero saber de vocês os impactos dos lesionados.
Então, diga aí nos comentários o impacto desses jogadores aí pra gente poder continuar debatendo. Brian Gutekunst aqui, alguns movimentos dele, só pra gente analisar um pouquinho do rescaldo até esse momento, né? Depois a gente vai falar muito sobre isso também. Mas ele fez aqui as contratações do Xavier McKinney, do Josh Jacobs, da troca pelo Malik Willis, que ganhou 3 jogos pelo Packers aqui esse ano. Então aqui a grande aposta do Brian Gutekunst nesse ano foi apostar na profundidade da posição de corner, porque o Brian Gutekunst não se movimentou tanto no draft quanto na free agency na posição de corner, e agora a gente tem o Keisean Nixon, o principal cornerback do Packers nesse momento, né, sendo deslocado para a lateral do campo para jogar alguns snaps de lateral. Então a gente vê aqui um resultado preocupante nesses 13 jogos, né? E essa aposta no depth chart do Carrington Valentine, no depth chart aqui do Eric Stokes, apostar no retorno saudável do Eric Stokes, apostar no Corey Ballentine, apostar nesses jogadores aqui, o próprio Kalen King, que veio do draft, escolha de 7ª rodada, né? Eu digo não apostou no draft, nas escolhas mais altas. Então aqui a gente viu justamente isso, né? O Nixon se tornando o melhor cornerback do time nas últimas 5 semanas aqui, mesmo jogando fora da posição principal dele. O Jair Alexander continua sofrendo com lesões, então a gente não teve uma reposição de um cornerback, não digo a altura, porque ele é um jogador de elite, mas um cornerback realmente bom, muito bom, assim, acima da média para poder substituir a altura. E o Stokes, né? Uma decepção completa. Perdeu mais tempo aqui na reserva de lesionados. Ele perdeu 3 jogos aqui. Ele teve mais jogos perdidos na injury reserve do que interceptações desse ano. Então ele tem 3 jogos perdidos por conta de lesão e uma interceptação nessa temporada. Então o Packers aqui, com prazo de trocas encerrado, não conseguiriam fazer muita coisa. Então essa foi a grande aposta pro Packers desse ano do Brian Gutekunst. Acreditar no depth chart de corners. E deu errado. Deu errado. Tá? Basicamente em números aqui, o Jair Alexander perdeu 16 dos últimos 30 jogos. 30 dos últimos 64. Ele não, é um cornerback que lida com lesões. Ele é um cornerback elite. O Jair Alexander é um cornerback de elite. Mas infelizmente ele lida com lesões. É uma infelicidade absurda isso. Um dos melhores cornerbacks da NFL. Não consegue ficar saudável. É uma qualidade na liga também. Eu quero que ele continue no Packers pelo resto da carreira. Eu amo o Jair Alexander. De verdade. Mas o Packers precisa da posição de cornerback. Precisa de outro cornerback excelente. Precisa de outro cornerback excelente que fique em campo. Que jogue a temporada. O Stokes, como eu falei, 3 vezes aqui lesionado, uma interceptação. Mais lesões do que interceptações. E o Keisean Nixon, apenas como uma nota, né? Apenas como um adendo aqui. Uma nota de cobertura de 84,8 na semana 14. Segundo melhor entre os cornerbacks de toda a NFL. Tá, então, a aposta de Brian Gutekunst no depth chart de corners não deu certo. E agora o Packers vai ter que se virar para tentar ser competitivo nos playoffs. E como eu disse, o Packers precisa vencer. Tem 3 chances, tá? Ao todo, pós-bye. De times elite para poder se fortificar, terminar de se moldar para os playoffs. Detroit Lions. Detroit Lions desmantelado por lesões, não conseguiu vencer o jogo competitivo. O Lions é um dos melhores, para mim é o melhor time da NFL nesse momento. Para mim é o melhor time da NFL nesse momento. E fizemos um jogo até que competitivo, honesto, contra o Detroit Lions aí um pouquinho desfalcado. Mas perdemos, de fato. Agora vamos ter o Seattle Seahawks e na sequência o Minnesota Vikings. 2 jogos que o Packers tem que vencer por si, não porque vai ter algum impacto direto em classifica ou não. O Packers vai para os playoffs, tá? Se vencer o Seattle Seahawks, inclusive, aumenta a chance para 85%. Para 95%, mesmo se perder os últimos 3. Se o Packers vence o Seattle e perde contra Saints, Vikings e Bears, sendo 2 jogos em casa, Saints e Bears, o Packers ainda assim tem 95% de chance de ir para os playoffs por conta dos outros cruzamentos. Então o Packers vai para a pós-temporada. Mas precisa se provar para o seu torcedor que pode vencer um time cascudo, um time duro, difícil como o Seattle Seahawks fora de casa. Pode provar que pode vencer o Minnesota Vikings fora de casa. É isso que a gente quer ver
nesse próximo domingo e estaremos de madrugada aguardando vocês, 1h30 da manhã mais ou menos, da segunda-feira, ao vivo no YouTube, para fazer o nosso vestiário Cheeseheads, nosso pós-jogo. Quero ver quem são os fortes que estarão aqui comigo, beleza? Muito obrigado pela parceria, pela audiência, preferência, tamo junto, abraço a todos, falamos na próxima e Go Pack! Go!